Possivelmente você tem ao seu redor alguma pessoa de difícil convivência, talvez alguém até que tenha lhe ofendido ou lhe causado algum mal. Você tem conseguido perdoar essas pessoas? Certo dia, Jesus estava orientando seus discípulos a como lidar com as pessoas que cometem alguma ofensa. Isso sugeriu a Pedro uma pergunta muito prática. Quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Essa pergunta talvez esconda um certo orgulho espiritual. Um homem que perdoou 7 vezes? Não são todos os que conseguem fazer isso. Jesus só poderia confirmar o que Pedro achava. Pedro, você já fez mais do que devia. Deixe esse seu irmão se virar sozinho agora. O número 7 é sugestivo por ser considerado perfeito, completo. Seria esse o limite da paciência para com alguém? O Antigo Testamento e as tradições judaicas sugerem que 3 vezes é o limite da paciência. Pedro, então, aumenta para 7 vezes. Mas a resposta de Jesus é totalmente diferente. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus recusa essa aparente bondade e pureza de coração por ser uma medida humanamente fechada e limitada. Com uma palavra poderosa, ele rompe essa medida humana não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. A medida do perdão não tem limites. Jesus esclarece essa verdade por meio da parábola do credor incompassivo. Um rei reuniu seus servos para um acerto de contas. Um deles foi trazido e devia a astronômica soma de 10.000 talentos, uma dívida tão grande que ele jamais conseguiria pagar. Como ele não tinha como pagar, o rei ordena que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para o pagamento da dívida. Mas aquele servo fez algo que não estava no programa. Prostrou-se diante do rei e pediu um prazo. Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele reconhece a dívida, mas a sua promessa é totalmente irreal. Seria impossível quitar aquela dívida enorme. O interessante é que o rei também teve uma atitude fora do programa. Não apenas adiou a dívida, mas a perdoou. Na cena seguinte, aquele servo absolvido desce as escadarias do palácio real e encontra um conservo seu que lhe devia 100 denários, uma soma pequena pagável com alguns poucos dias de trabalho. O servo é violento ao cobrar a dívida e ouve do devedor as mesmas palavras que ele mesmo usara diante do rei. Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas o efeito agora é oposto. O servo recusa e lança o outro na prisão até que a dívida fosse paga. Se o devedor maior encontrasse esse conservo na ida antes de ver o rei, sua atitude até seria lógica. Aqueles 100 denários nem pertenceriam a ele, mas ao rei, porque faziam parte da sua dívida maior, da massa falida, por assim dizer. Mas na volta do palácio as coisas mudaram. A massa falida fora contabilizada como perdão nos livros do rei, um perdão tão grande que todas as continhas pequenas perderam a sua importância. Só que aquele servo não conseguiu transferir o grande perdão recebido em troco miúdo. A terceira cena apresenta algumas testemunhas, o rei e o servo. As testemunhas que viram o que se havia passado entristeceram-se e relataram ao rei tudo o que havia acontecido. O rei então chama o servo e lhe diz: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Com isso, entregou aos carcereiros para que o torturassem até que a dívida fosse paga. Talvez a pergunta principal que está por trás dessa parábola nem seja quantas vezes devo perdoar, e sim por que devo perdoar alguém. Eu quero lhe apresentar 3 respostas a essa pergunta. Em primeiro lugar, devo perdoar alguém não porque alguém mereça perdão.
Se você esperar para perdoar alguém porque ele merece, você nunca vai perdoar alguém. Ninguém merece perdão. Se precisamos ser perdoados, é porque fizemos algo que não devíamos. Em segundo lugar, porque eu recebi perdão sem merecer. O pecado do ser humano é tão grande que Deus tem que perdoá-lo infinitamente mais do que 70 vezes 7. A misericórdia de Deus não pode ser medida. Pode-se calculá-la apenas vaga e aproximadamente ao contar a história de um servo que devia a seu senhor uma soma que beirava milhões. Assim somos nós que temos uma dívida tão grande com Deus que jamais poderíamos pagá-la. A única solução possível é quando Deus nos perdoa. Nesse sentido, nós recebemos perdão de Deus sem merecer. E é por isso que precisamos perdoar os outros, mesmo que não mereçam, pois nós também fomos perdoados por Deus sem merecer. E em terceiro lugar, porque é uma questão de salvação. Jesus conclui a parábola com uma afirmação muito forte. Assim também lhes fará meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Tiago parece reafirmar essa verdade quando diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Em Tiago, capítulo 2, verso 13. A questão decisiva é: quando Deus usa no juízo final a medida da misericórdia e quando Ele usa a medida do julgamento? A sociedade dos perdoados fica sem sentido se os que são perdoados não perdoam. Você está pronto para perdoar as pessoas ao seu redor, mesmo que elas não mereçam, mas pelo fato de que você também foi perdoado sem merecer?